Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiana Ginsky, eu sou uruguaia e moro no Brasil há muitos anos, trabalhando no segmento do vinho. E hoje eu venho aqui porque eu quero te contar como eu fiz para ter o resultado de um mês regular da minha alta temporada de vendas num único dia. E como eu consegui manter e aumentar ainda mais o meu resultado até hoje. Eu vou dividir a minha transformação profissional, uma simples mudança que eu fiz dentro do meu segmento e que me levou a monetizar e eu diria até triplicar o resultado que eu vinha tendo há anos e sempre fazendo a mesma coisa. Além desse resultado financeiro, isso me trouxe uma renovação de vida. Eu tive uma motivação, ela ficou gigante, mudou a minha comunicação ao mesmo tempo, sabendo que ali tinha uma coisa dormente e que todos nós precisamos olhar para ela com um olhar muito crítico, que é a crença limitante. Eu carregava sempre um hábito inútil de querer provar que a minha intuição ela estava sempre errada e que sempre atrás das provas com aquelas pessoas que não derem certo, comigo também não daria. Eu queria sempre me provar que eu estava errada. E daquela ideia que me martelava sempre na minha cabeça, e ela me dizia: aposta no vinho e no relacionamento, porque o vinho não é só isso. Ele tem o poder de mudar o comportamento das pessoas e eu não estou falando só da embriaguez, mesmo que seja possível. Tá? Eu sempre fiz eventos para agregar relacionamentos e conhecimentos com sommelier, jantares e tal. E sabia que naqueles encontros havia uma mudança drástica de comportamento no que se referia à situação normal que eu vinha vivendo, a situação de venda. Naquele momento da minha descoberta, os eventos eram esporádicos, porque na verdade o nosso ramo de atuação era de loja. Mas eu sempre gostei muito de cada reunião daquelas, além de faturar muito mais em pouquíssimo tempo, porque na verdade as pessoas compravam 2 a 3 vezes mais do que normalmente faziam, elas sentiam uma reciprocidade e um encantamento por estar conhecendo novas pessoas, se relacionando e ao mesmo tempo conhecendo mais sobre o vinho que elas degustavam. Né? Essa situação ela alavancava em mais de 100% com relação à situação normal de consumo, que era uma simples oferta ou influência ou porque alguém tinha falado sobre aquele vinho e elas vinham e compravam. Né? Então, abrir a porta para algumas pessoas foi uma das ideias que eu tive. Algumas pessoas que eu conhecia e que gostassem de vinho, para que elas tivessem uma experiência típica, com encontros incríveis e pessoas com afinidades, e começassem a perceber que o vinho não precisa ser entendido, e sim degustado. Iniciei um projeto que coloquei todas as minhas aspirações e conhecimento, todo aquele conhecimento que eu tive durante todos os anos, fazendo com que pessoas simplesmente viessem ao meu espaço, que é a minha casa, para provar vinhos e conhecer outras pessoas. E claro, aqui eu estou simplificando demais o negócio que eu formei, só para que vocês entendam resumidamente o propósito. Nesse projeto, eu desenvolvi uma metodologia de trabalho que teve um resultado imediato. E eu conseguia reunir das mais variadas áreas até com uma simples afinidade. Eram profissionais liberais, eram empresários e a afinidade era uma só. Gostar de vinho, mas gostar de vinho com forma participativa e descontraída. O que antes era um assunto principal, o vinho, ele se tornou uma boa desculpa para o real objetivo. Negócios, amizades, parcerias. E o que eu sempre acreditei foi comprovado muito mais do que a minha perspectiva. No início eu não investi sobre essa nova modalidade, eu usei uma estratégia de aproximação do público que eu queria atrair.
Eu conhecia poucas pessoas naquele momento. E eu apenas fui e fiz o contato. Dali por diante isso tomou uma proporção que na verdade eu já imaginava, né? Mas eram pessoas indicando para outras pessoas e explicando a diferença dessa proposta. Aquela ideia limitante da degustação e ouvir sobre o vinho se transformou em interatividade com alegria. Essa nova proposta de experiência chamou a atenção até de alguns jornalistas que naturalmente divulgavam como uma novidade no quesito vinho e relacionamento. Nos encontros seguintes, somente confirmava essa tese. Os laços que se formavam eram marcantes ao ponto que eles deixavam reservado o próximo evento. E ali se formaram amizades, contatos, as conexões, elas estavam com o caminho livre, sem objeções, daquela frase, sabe, que eu ouvia muito: pouco conheço sobre vinho, ou tenho vergonha de falar quando pessoas estão falando sobre vinho porque eu não entendo nada. Isso aconteceu. Mas uma frase que eu ouvia direto no começo da conversa era: sozinha eu não quero ir, vou convidar alguém. Se esse alguém topar, nós vamos. E ali eu me identifiquei totalmente porque eu agia da mesma forma. Eu deixei de ir a muitos eventos legais por não ter com quem ir. Então chegou a minha hora de argumentar o que eu sentia e como eu me livrei dessa afirmação, dessa necessidade de sempre ter uma companhia para ir a qualquer evento, tá? Porque isso acontece com muitas pessoas. No meu primeiro evento, eu fiz questão de reunir público de 1 a 1, mesmo fazendo convites. Então, uma amiga minha me indicou uma possível interessada, a Janete, uma profissional liberal que era uma forte candidata a gostar da ideia. E lembro muito bem porque mexeu com uma das minhas crenças limitantes que tinha superado naquele então. Após fazer o convite, expliquei para a Janete todo o evento, do cardápio, dos vinhos, e ela me disse: eu adoraria ir, mas eu não vou sozinha. Vou convidar alguém e te falo depois. E eu notei o interesse dela na minha proposta e argumentei porque mexeu comigo naquele momento. Ela ouviu, mas não mudou de ideia. Mas um dia antes do evento eu tinha que completar 5 pessoas para que eu não tivesse um prejuízo. Era o primeiro evento e eu não conseguia reunir as 30 pessoas, eu tinha 25. Pois uma coisa era certa, eu não iria cancelar. Então eu liguei para a Janete e pedi a ela um favor especial. Eu disse que era o meu primeiro evento, que eu precisava da ajuda dela. E ela me disse: Fábio, tu me venceu pelo cansaço, eu vou sozinha mesmo. Ela saiu do evento gostando muito por o que ela me falou naquele momento, mas eu notei que ela não tinha respondido aos outros convites que eu tinha feito, que desde então já eram eventos mensais, né? E no fim, depois de tantos convites, eu acabei esquecendo da Janete. 2 anos depois, eu recebi uma mensagem no Instagram que me apontou o meu caminho. E ela dizia assim: Fábio, querida, faz muito tempo que eu quero falar contigo, porém eu não tive coragem. Mas eu gostaria que soubesses de uma coisa. Eu fui ao teu primeiro evento por você ter insistido muito comigo e não voltei mais, porque me mudei, estou morando em Florianópolis. Mas nesse dia, teu evento, eu conheci o Zé Renato, que hoje é o meu marido. Depois ela me conta mais detalhes, mas por que contei isso a vocês? Porque esse relato, ele me motivou mais ainda e reforçou a minha tese que o vinho transforma a vida das pessoas. Dali até hoje, esse trabalho se tornou a minha principal fonte de renda. Mas o mais importante é que finalmente eu encontrei a minha sonhada realização profissional. Isso está em ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. E eu nunca tinha imaginado que o vinho iria me mostrar por si só o que eu poderia fazer, além de vendê-lo e viver disso, que eu já gostava e eu sempre amei. Eu venho de uma família de judeus que teve na figura do meu avô
o primeiro lojista de tecidos de Rivera, na fronteira do Brasil com o Uruguai. E o meu avô materno tinha uma vinícola e cultivava a uva Riague, que hoje é conhecida como a famosa Tanat do Uruguai. Portanto, o vinho faz parte da minha história desde criança. Mas quando criança, eu amava ir brincar com meu avô paterno, aquele lojista de tecidos, todos os dias na saída da escola. E foi nessa época que eu conheci as regras básicas de humanizar um negócio. As brincadeiras que meu avô fazia comigo, na verdade, eram propositais. E hoje eu percebo isso. Eu fazia uma cliente enquanto ele fazia um balconista, um vendedor. E cada vez era de um jeito diferente. Era o rude, o antipático, depois o delicado, o interessado e até o criativo. O criativo era o que eu mais gostava de falar. Então eu decidia se eu comprava ou não. As características dos dois personagens, eles mudavam muito. E eu sempre tinha dinheiro no bolso, porque ele me dava para ver se a compra era feita ou não. E foi aí que eu comecei a entender que o negócio dava certo quando o cliente sentia confiança e amabilidade. Eu aprendi na prática a empatia, a me colocar no lugar do outro. Aliás, nunca vou me esquecer das palavras do meu avô na mesa dos domingos. Mais vinho, por favor, mas cuidado com exageros. Lembra sempre que eu pedi a mão da sua avó em casamento depois de ter tomado uma garrafa desse vinho sozinho. Se foi bom ou não, eu não sei, mas está tu aqui para contar essa história. E dito tudo isso, vou afirmar para vocês que a empatia não é um dom, e sim uma habilidade que treinamos e que nos ajuda em todos os âmbitos de nossa vida. Naquela época não se falava no mundo de vinhos com tantas referências, simplesmente se degustava e se ouviam algumas coisas, ensinamentos diretamente dos produtores que chegavam para vender os rótulos. E eu desde sempre participei dos empreendimentos da minha família. Primeiro era ouvinte, aprendiz e depois na área de relações públicas, porque me chamavam de tagarela. Mas meu pai se manteve na linha de alimentação e bebidas e construiu uma galeria, ali iniciando as atividades da venda de queijos e aos poucos agregando vinhos. Me lembro que naquela época eu cursava a faculdade de Direito no Uruguai e mais por obrigação, porque a família queria que eu tivesse um curso superior. Mas a minha vocação não era aquela, eu não me sentia feliz. Então, um dia eu disse, chega e vou ajudar minha família com o empreendimento. E fui. Cada vez mais entrei no mundo real do vinho, que me encantou. De lá para cá tenho vivido experiências incríveis pelo mundo, conhecendo muito da cultura do vinho e o que o vinho representa na vida das pessoas, e muitas delas nem imaginam. O mercado, ele está sempre se transformando e hoje ele caminha no sentido da humanização dos negócios. Ou seja, o mercado, ele percebeu que as pessoas sentem cada vez mais a necessidade de aproximação. Claro, agora vemos uma mudança de atitudes por tudo isso que tem acontecido. E estamos voltando aos encontros presenciais, que agora pararam, mas eles voltarão com certeza. E vemos nele a possibilidade concreta da troca, da sutileza, da comunicação, do olho no olho, algo que sabemos que é necessário. E no meu caso, o vinho foi o perfeito canal de união dentro do networking de conexões pré-estabelecidas. E por quê? Por que eu estou falando em pré-estabelecidas? Porque podem até existir muitas coincidências, encontros, e eu digo, e realmente existem e muitos acontecem, eu mesma já tive, mas para unir essas pessoas com afinidades que desejam conexões, deve existir sim um planejamento estratégico. É necessário um estudo de mercado e de metodologias, não é uma receita de bolo, né? Às vezes até pode ser a sorte de ser, ou seja, mas eu encontrei um método que eu testei e que eu aprimorei.
Eu precisei desenvolver uma fórmula especial para atrair pessoas com desejos e conexões. E o vinho foi a minha desculpa perfeita. Quando as pessoas me perguntam qual é o meu diferencial, por que tu consegue reunir pessoas tão rápido e consegue lotar eventos dias antes de realizar? Porque eu acoplei pilares durante esses anos e esses pilares me ajudam dia a dia. E o primeiro é a comunicação efetiva e afetiva, o atendimento de excelência ao cliente, o wine networking e a satisfação absoluta do cliente no pós-evento. Essas relações não nascem em um restaurante nem em um simples evento de degustação. Elas despertam a partir de um canal específico que é o canal das afinidades. E estas afinidades levam a realizar a experiência. Hoje essa proposta evoluiu, tomou uma forma gigantesca de enlace, um negócio permanente com uma equipe super alinhada, tanto profissionalmente como no nível pessoal. Esse é um dos segredos do meu sucesso profissional. Eu reuni pessoas que eu quis e que eu fui atrás para que fossem os meus parceiros de trabalho. E eu não divido a parte da pessoa com a empresa, porque isso não existe. Nós somos um só. E queremos propagar essa proposta para pessoas que gostem de reunir pessoas. Então, dito esses pilares e dito a forma como eu estou comunicando para vocês essa transformação, e eu venho aqui para dizer para vocês duas coisas muito importantes. Uma, devemos olhar para nossa crença limitante e dar uma chance àquelas ideias que nós temos guardadas e que achamos que elas não são capazes. Porque aí nós estamos achando que nós não somos capazes, como um dia eu achei. E em segundo lugar, tirar um erro, tirar um copo d'água da mesa e trazer a taça de vinho e pensar o seguinte: o vinho é muito mais do que as suas características. As características enológicas, vitivinícolas, como vocês queiram chamar do vinho, são apenas características. Elas distanciam muito as pessoas que não conhecem a bebida e fazem com que elas se sintam um pouco constrangidas de chegar até o vinho. Então, se você trabalha com vinho, se você vende, importa, se você é sommelier, se você é não interessa, se você está no mundo do vinho, pense o vinho como 50% parte da relação humana. O vinho é uma bebida humana, é a bebida que concilia, que converge e que transforma as mesas, que deixa relacionamentos à flor da pele ali vistos, expostos. E eu tenho o prazer de dizer aqui para vocês que eu consegui transformar as minhas ideias, antigas ideias que me limitavam, em ideias abertas, planas, e por isso eu tô abrindo meu coração aqui e contando para vocês como e por que o meu negócio deu certo e continuará dando após esse momento difícil que nós estamos passando hoje com o Covid, que realmente os meus eventos eles não estão realizando. Então, e eu nesse momento eu quero dizer que mesmo sem eventos sendo realizados, eu estou colocando à prática mais ideias, mais criatividades, e eu sou feliz por isso. Sou feliz porque eu tenho acesso à minha criatividade sempre em um momento difícil. Isso foi outra das coisas que eu aprendi. Vamos ver o outro lado do momento difícil e vamos transformá-lo, tá bom? Muito obrigada e acompanhem os nossos vídeos que a gente estará postando. Um beijo!